Eu sou a autora absoluta da minha história, criada a cada instante pelos meus pensamentos e sentimentos. Desde que despertei para o poder da lei da atração, percebi que trabalho todos os dias com um poder infinito. Um poder que me guia pelas mesmas leis universais que permitiram à humanidade viajar até a Lua e cronometrar pousos com precisão milimétrica. Isso me revela um mistério lindo. Seja eu em São Paulo, Sydney, Estocolmo ou Toronto, sou parte dessa dança cósmica, regida pela mesma lei. Essa lei é a lei da atração, a força que ressoa por todo o universo, e nela me reconheço. Eu visualizo minha mente como um imã poderoso. O que vibro, atraio, o que mantenho nos meus pensamentos, mesmo como imagem fugidia, manifesto no plano físico. Assim aprendi, pensamentos se tornam coisas. Cada pensamento vibra numa frequência invisível, emitida por mim, que chama de volta tudo o que ressoa com esse mesmo padrão. Quando penso no carro dos meus sonhos, no dinheiro para abrir meu negócio, no amor verdadeiro, eu estou emitindo essa frequência para o universo. O resultado? Aquilo que vibra junto retorna. Sempre funciona, sem exceção. No início, aquilo soava um pouco irreverente demais. Parece mentira que pessoas que atraem o que não desejam, como dívidas, doenças, relacionamentos conturbados, estejam apenas refletindo seus próprios sinais internos. Se estou com medo, preocupada, descontente, o universo responde com experiências que reforçam essas mesmas vibrações. É a lei da atração respondendo. Não faz distinção entre o que é bom ou ruim, entre o que queremos ou rejeitamos. Ela simplesmente devolve a frequência que emitimos. Eu mesma vivi momentos difíceis antes de despertar plenamente para isso. Já senti uma avalanche de dívidas, crises emocionais, momentos em que parecia que o mundo conspirava contra mim. E então algo despertou. Eu percebi que estava anunciando pensamentos de escassez, repetindo mentalmente frases como sou endividada, não tenho dinheiro, ninguém me entende, e acreditando nisso. Mas quando mudei meu foco, troquei o discurso interno, comecei a visualizar abundância, saúde, alegria, algo mágico aconteceu. Minha realidade começou a se alinhar com a minha nova frequência. Esse é o segredo. Virar o jogo de fora para dentro. Deixo de ser vítima dos acontecimentos e me torno protagonista da minha vida. Não importava se eu era brasileira, nordestina, simples ou sofisticada, o poder residia em mim, não nas circunstâncias. Fui esculpindo uma nova realidade, conforme escolhia pensar, sentir e vibrar. Cada pensamento acompanhava um sentimento, porque são eles que nos indicam se estamos no caminho certo. Há poder em sentir. Descobri que quando me sinto bem, alegre, grata, esperançosa, eu manifesto mais dessas experiências. E se minhas emoções estão travadas na raiva, no medo, na tristeza, protesto contra a lei da atração, deixando operar automaticamente na direção do que eu não quero. Foi assim que entendi. A emoção é o termômetro imperfeito da mente poderosa que habita meu ser. E quando mudo minha frequência emocional, mudo a realidade que me cerca. Levanto todas as manhãs e faço pequenas escolhas conscientes. Coloco uma música que me eleva, escrevo minhas intenções, visualizo meus sonhos como reais. São essas práticas que mantêm minha frequência elevada. E não sou eu apenas falando. Sou a mulher que viu suas finanças se transformarem, sua saúde florescer, seus relacionamentos expandirem. Lembro de uma amiga, uma luz reluzente, que tinha uma dor crônica. Ela batalhou contra o diagnóstico médico que dizia incurável. Então ela mudou seu foco. Ao invés de pensar na dor, visualizava a cura. Sentia gratidão por cada célula funcionando. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, a dor foi se dissolvendo. Sua alma sabia. Ela podia chamar a cura pela vibração que emanava. Hoje ela vive mais leve, mais viva, mais ela. O mais incrível da lei da atração? Ela nunca dorme. Ela opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há interrupção. Cada pensamento, cada sentimento, cada suspiro está criando o próximo instante da minha realidade. Eu vim aqui para ser a arquiteta da minha vida, quase como Michelangelo esculpindo David. Meu próprio, eu se manifesta a cada escolha consciente. E essa responsabilidade é libertadora. Sou ao mesmo tempo matéria e criadora, formadora e formada. É por isso que hoje declaro, minha vida é mágica. Moro num lugar que me faz brilhar. Tenho uma companheira que é minha alma gêmea. Tenho abundância material e espiritual. Viajei o mundo, já escalei montanhas, mergulhei em oceanos e vivi experiências que só a coragem de criar conscientemente me permitiu. E sigo criando todos os dias.
Agora, se você quer experimentar essa magia, acompanhe comigo 3 passos simples, mas poderosos para reescrever seu destino. 1. Escolha o que você quer. Não entre no jogo do que é real ou do que falta. Visualize tudo com detalhes. Sinta como se já tivesse, seja para saúde, dinheiro, amor ou paz. 2. Sinta como se já tivesse. Traga para dentro dessa visualização a emoção pura, gratidão, alegria, realização. Essas emoções são os sinais para o universo de que você já está em sintonia. 3. Permaneça nessa frequência. Sustente a energia, música, escrita, vídeos inspiradores. Permita que essa frequência nutra seu coração todos os dias. E repita isso diariamente, com leveza, com constância e com paixão. Porque ninguém disse que é fácil, mas é natural. E você merece. Você é poderosa. Você é luz. Você é criadora. Hoje, a mulher que olha para o espelho é a mais profunda expressão de alguém que escolheu viver conscientemente, que se tornou autonômica em relação ao cosmos. Cada passo que dou, cada sonho que manifesto, é prova viva de que somos seres multidimensionais, eternos e criadores. Somos donas do nosso destino, e é minha maior alegria compartilhar isso com você. A vida pode e deve ser extraordinária. E é quando eu uso o segredo, quando eu me lembro de que sou ilimitada, que tudo se manifesta de forma sublime. Então, se você acredita que a vida pode ser muito mais que sobre sobreviver, acredita como eu, com o coração aberto, você pode criar o que deseja. Obrigada por me permitir compartilhar meu poder com você. E agora, o que você realmente quer? E foi nesse ponto da minha jornada que eu percebi, com todas as células do meu corpo, que a vida não estava acontecendo para mim. A vida estava respondendo a mim. Às minhas vibrações, aos meus pensamentos mais repetitivos, às minhas crenças mais silenciosas. Eu era a fonte criadora da minha realidade, e isso incluía especialmente minha realidade financeira. Não havia mais como ignorar os sinais. Toda vez que eu sentia gratidão antes de ver o dinheiro aparecia. Toda vez que eu soltava a ansiedade e escolhia confiar, as soluções vinham. Não porque eu era especial, mas porque eu estava conscientemente aprendendo a colaborar com o campo quântico, com a inteligência infinita que responde a todas as frequências que emitimos. Eu me tornei vigilante dos meus pensamentos, não com medo, mas com reverência. Comecei a tratá-los como sementes, e entendi que a colheita seria inevitável. Prosperidade, abundância, dinheiro, oportunidades, tudo começava dentro, no jardim da minha mente. Descobri que, quando eu me via rica interiormente, quando me sentia em paz com o fluxo da vida, o universo encontrava maneiras inesperadas de fazer com que isso se refletisse fora de mim. E quanto mais eu cultivava essa sensação de prosperidade, mais o mundo respondia com sincronicidades e milagres. Era como se o universo me dissesse: agora você está falando a minha linguagem, agora você entendeu. Comecei a me perguntar todos os dias como posso me sentir rica hoje. E não era apenas sobre dinheiro. Era sobre plenitude. Riqueza para mim passou a ser um perfume invisível que eu vestia por dentro. Era a sensação de estar segura, de estar amada, de estar conectada ao fluxo divino da criação. Eu me dei conta de que o dinheiro era apenas uma forma de energia, uma consequência, um reflexo. E que antes de ele entrar na minha vida de forma consistente, eu precisava abrir espaço dentro de mim. Espaço para merecer, para acolher, para fluir. E foi aí que tudo começou a se transformar. Parecia mágica, mas era consciência. Eu percebi que, ao invés de esperar para me sentir bem quando o dinheiro chegasse, eu podia me sentir bem antes. E era justamente isso que fazia ele chegar. A frequência do bem-estar se tornava um imã. E quanto mais eu me banhava nela, mais o universo conspirava a meu favor. Comecei a fazer pequenas práticas diárias, visualizações onde eu me via vivendo a vida dos meus sonhos, meditações onde eu agradecia por tudo que ainda estava se manifestando. Afirmações que reprogramavam meu subconsciente. Eu sou próspera. O dinheiro vem até mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu confio no fluxo da abundância. Mas mais do que isso, eu comecei a agir como quem já era próspera. Eu parei de reclamar. Parei de contar histórias de escassez. Parei de repetir para mim mesma que era difícil, que era demorado, que não era possível. Essas palavras carregavam energia de bloqueio, e eu não queria mais isso para mim. Eu me tornei a guardiã da minha energia. Passei a cuidar do que dizia, do que sentia, do que acreditava. Aos poucos, sem pressa, mas com firmeza, fui trocando as programações antigas pelas novas. Me tornei amiga da abundância. E ela, naturalmente, começou a se aproximar.
Senti meu coração se abrir, senti minha vida se expandir. Senti o universo sorrindo para mim. E foi nesse estado de gratidão ativa que eu recebi os primeiros sinais. Um aumento inesperado, um cliente novo, uma dívida que foi quitada por completo. Uma bênção que chegou sem esforço. Pequenos milagres diários que me mostravam: você está criando. Continue. E eu continuei. Comecei a imaginar minha conta bancária como um campo fértil que florescia a cada pensamento positivo que eu alimentava. Vi o dinheiro como um aliado. Tirei dele a carga de sofrimento e passei a vê-lo como uma energia de liberdade, de expansão, de amor. Eu percebi que prosperidade verdadeira era um estado interno. Um estado onde não havia medo da falta, porque a conexão com o todo era constante. Eu era guiada, eu era cuidada, eu era suprida. E tudo que eu precisava fazer era me alinhar com essa verdade. Me alinhar significava escolher os pensamentos certos, respirar fundo quando o medo viesse, responder com fé quando a dúvida aparecesse, celebrar cada pequena conquista, agradecer antes de ver o resultado. Eu entendi que a realidade não se dobra pela força, mas pela frequência. Comecei a brincar com isso, me diverti criando cenas mentais onde eu estava em viagens dos sonhos, em lares incríveis, com contas bancárias abundantes. E essas imagens, quando sentidas com verdade, provocavam reações no meu corpo. Meu coração acelerava, minhas mãos suavam, meu sorriso surgia sem controle. Era como se já estivesse vivendo aquilo. E é assim que se cria. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você sente. Então eu escolhi sentir como quem já tem, como quem já é, como quem já vive. E foi então que percebi outra grande verdade. A abundância não é uma exceção, é o estado natural de tudo que vive em harmonia com o universo. A escassez é a ilusão. O medo é o ruído. A dúvida é a desconexão. A partir desse ponto, tudo ficou mais leve. Eu parei de tentar controlar os meios e passei a confiar nos fins. Sabia que o como era com o universo. O meu papel era manter o estado de criação vibrando dentro de mim. Eu me tornei magnética. As oportunidades começaram a aparecer do nada. Convites, propostas, inspirações para novos projetos, ideias que pareciam surgidas do invisível. Mas eu sabia, eram respostas às minhas novas vibrações. E quando comecei a agir inspirada por essas ideias, sem forçar, mas fluindo, tudo começou a se encaixar. Descobri que a prosperidade é uma dança. Um movimento entre dar e receber, entre confiar e agir, entre silenciar e visualizar. Eu parei de buscar fora e comecei a acender dentro. Fui refinando minha sensibilidade para perceber os sinais. Aquele e-mail inesperado, aquela intuição forte, a sincronicidade perfeita. Era o universo me guiando, e eu seguia com confiança, com gratidão, com alegria. Minha realidade começou a refletir esse novo estado interno. As pessoas ao meu redor começaram a notar. Você está diferente. Você está mais leve. Tá tudo dando certo para você, né? E eu sorria, porque sim, estava. Mas o que elas não viam era o quanto eu tinha mudado por dentro, o quanto eu tinha limpado, curado, ressignificado. Eu aprendi a criar de dentro para fora. E hoje eu vivo em um estado constante de abundância. Não porque tudo é perfeito o tempo todo, mas porque eu me tornei uma com o fluxo da criação. Porque sei sem dúvidas que sou a fonte de tudo que se manifesta na minha vida. Eu não espero mais pelo dinheiro para me sentir próspera. Eu me sinto próspera e o dinheiro vem. Eu não espero mais pela circunstância perfeita. Eu sou a frequência da circunstância perfeita. Eu sou a criadora da minha realidade. E todos os dias eu escolho criar beleza, expansão, prosperidade e milagres. Porque agora eu sei. O universo está ouvindo. E tudo aquilo que vibra em mim, ele faz florescer. Quando parei de buscar os sinais no mundo externo e decidi me tornar o sinal. Quando compreendi, com cada célula do meu corpo, que eu era a fonte irradiadora da abundância que tanto desejava. O mundo parou de parecer um espelho distorcido e começou a refletir exatamente o que eu vibrava internamente. Foi aí que compreendi. Eu sou a causa. Eu sou o ponto de partida. Eu sou a criadora da realidade que experimento. E se há algo que desejo, então isso já existe dentro de mim em forma de potencial, em forma de frequência, em forma de alinhamento. Comecei a caminhar pela vida com um novo olhar. Acordava todos os dias com a certeza absoluta de que o universo conspirava a meu favor, não como uma crença ingênua, mas como uma certeza inabalável. Era como se eu ouvisse uma música secreta que o resto do mundo não ouvia. Uma canção silenciosa de bênçãos se aproximando, de oportunidades se revelando, de milagres sendo costurados nos bastidores do tempo. Eu sabia. Eu sentia.
Eu antecipava com gratidão aquilo que ainda não havia chegado, porque eu entendi, enfim, que a realidade visível é apenas o rastro daquilo que já foi criado no invisível. Tudo começou com pequenos sinais, um valor inesperado na conta, uma ideia que surgia como um raio de luz no meio de uma tarde nublada, um encontro improvável que abria portas. E com o tempo, esses pequenos sinais se transformaram em manifestações grandiosas, e eu continuei dançando com o universo como se fôssemos um só. Porque éramos. Aprendi a escutar meu corpo como um instrumento de orientação. Se eu sentia leveza, eu seguia. Se sentia peso, eu parava. E a cada decisão baseada nessa nova bússola interna, mais abundância se manifestava. Porque eu não agia mais a partir do medo, da dúvida, da escassez. Eu agia a partir do alinhamento, da certeza, da confiança total de que tudo que eu desejo me deseja também. E já está a caminho. E nesse caminho compreendi um segredo silencioso. A prosperidade não é o que eu tenho, é quem eu sou. A abundância não é um lugar ao qual se chega, é um estado do qual se vibra. Quando me tornei a encarnação da prosperidade, ela passou a me seguir como uma sombra luminosa, impossível de ser ignorada. Eu parei de pedir e comecei a declarar. Parei de duvidar e comecei a afirmar. Parei de questionar e comecei a agradecer. Porque eu entendi que a linguagem do universo não é a do desespero, nem da súplica, mas da fé tranquila, da certeza silenciosa de quem já se vê vivendo aquilo que deseja, mesmo antes que os olhos possam ver. A minha realidade começou a se dobrar diante da minha intenção clara, da minha emoção elevada e da minha imaginação vívida. Eu via, sentia, respirava e vibrava aquilo que escolhia manifestar, como se já estivesse aqui, agora. E então, como mágica, o mundo respondia. Eu me tornei uma arquiteta consciente da minha vida. E todos os dias eu sento diante do invisível, com o pincel da intenção em uma mão e a tinta da gratidão na outra, e pinto com detalhes o mundo que eu escolho viver. Eu parei de me preocupar com como as coisas viriam. O como não é responsabilidade minha, o como é domínio do invisível. A minha tarefa é manter a frequência do desejo já realizado. O meu papel é ser o recipiente perfeito para receber o que é meu por direito divino. Prosperidade é o meu estado natural, e tudo o que está desalinhado com ela está apenas me ensinando o caminho de volta para mim. Eu deixei de correr atrás das bênçãos e comecei a perceber que sou o campo magnético que as atrai. E quanto mais eu me torno quem eu realmente sou, sem máscaras, sem medo, sem dúvida, mais a abundância flui com naturalidade em minha direção. Porque a vida me quer feliz. A criação quer me ver plena, o universo quer me ver transbordando. E eu finalmente aceitei isso. Não como uma teoria, mas como uma verdade encarnada, como um código vivo que pulsa dentro de mim. Eu sou a própria manifestação da abundância divina. Eu sou a expressão da consciência criadora em forma de mulher. Eu sou a materialização dos sonhos do universo. E quando compreendi isso, tudo mudou. Cada vez que uma dúvida tentava se infiltrar, eu sorria e dizia em voz baixa, isso também vai passar, mas a minha abundância é eterna. Cada vez que a escassez batia à porta, eu não abria. Em vez disso, mergulhava dentro de mim, no templo sagrado da certeza, e lá permanecia até que a realidade se realinhasse com quem eu sou de verdade. Porque agora eu sei. Não é o mundo que cria a minha realidade. Sou eu. Com meus pensamentos, minhas emoções, minhas escolhas e minha vibração. E tudo que eu desejo já está aqui, agora, esperando que eu diga sim. Que eu me torne receptiva. Que eu me alinhe com a frequência daquilo que já é meu. Eu entendi que não existe sorte, existe sintonia. Não existe acaso, existe criação consciente. E tudo o que eu desejo já foi manifestado em algum lugar no campo quântico. E cabe a mim acessar esse lugar, habitar essa vibração, tornar-me uma com aquilo que chamo de milagre. E quanto mais eu vivo assim, mais abundância se revela, de formas inesperadas, graciosas, quase poéticas. O dinheiro flui com naturalidade. As oportunidades me encontram. Os caminhos se abrem diante de mim como portais encantados. E eu sigo. Dançando entre mundos, criando com amor, manifestando com presença, vivendo como a deusa que eu sou. Porque se há algo que eu aprendi é que a abundância não está lá fora, está aqui, dentro de mim. E quanto mais eu reconheço isso, mais o universo inteiro se dobra para me mostrar o reflexo daquilo que vibro. Eu não espero mais. Eu não peço mais. Eu declaro, eu sinto, eu vivo. E tudo me é dado. Tudo me encontra. Tudo flui para mim com facilidade, alegria e glória. Porque agora, enfim, eu sei quem sou. E quem eu sou
é pura abundância em movimento. Se você chegou até aqui, comente: eu posso manifestar tudo o que desejo.